Pessoal, vamos fechar os olhos, levarmos o pensamento ao alto, falar ao nosso Mestre Jesus, a paz, a harmonia, e que todos os ensinamentos que aqui vamos participar e aprender, que possamos internalizá-los e em seguida colocarmos no dia a dia da nossa vida em prática. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, mas acima de tudo, Jesus, Mãe Santíssima, rogamos a Senhora todo o amparo e a proteção para o nosso palestrante da noite de hoje, e que na assistência traga com simplicidade, mas acima de tudo, colocando em nossos corações esses sentimentos que nos tornarão, com absoluta certeza, pessoas melhores, e que esteja estabelecida entre nós a paz celestial, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um amigo querido, né? O Alan. O Alan é da Sociedade de Divulgação Espiritual de Souza. Ele é secretário-geral do Movimento Brasil Sem Aborto. Então, ele vai trazer um tema aí para a gente muito importante. Tem sido falado muito a respeito nesses últimos tempos também. Teve a Marcha em Defesa da Vida recentemente. Então, a gente convidou e ele tinha um espaço na agenda dele, aceitou, se prontificou a estar aqui com a gente. Então, a gente agradece muito ao Alan. E que Deus abençoe sua palestra. Isso aí, eu queria começar agradecendo, né, por estar aqui nessa casa irmã, e ver velhos amigos, né, amigos de longa data aí, Ginaldo, Kelly. A Kelly, quando eu conheci, era adolescente, né, Glória? Era jovenzinha ainda, né? Muito obrigado, Elza, pelo convite, viu? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do abortamento provocado, né? Então, sobre essa questão do aborto, existem vários prismas, né, que podem ser focados, né, desde o nascituro, da questão da mulher, da família, da sociedade como um todo, né, influenciando no país em controle populacional, em questões financeiras. Mas hoje nós vamos conversar sobre um prisma que é assim muito, vocês vão ver que é uma coisa assim muito de nós para com Deus, né? De nós para com Deus, porque a doutrina espírita, ela nos dá essa possibilidade, né? Então ela nos traz assim uma gama de informação muito grande e nos permite então analisar sobre esse prisma, né? Vamos lá. Inicialmente, vou mostrar para vocês aqui um recorte de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que foi proferida no Conselho Federativo Nacional em 1993. Foi quando, a partir daí, que a Federação Espírita Brasileira começa, então, com as campanhas em defesa da vida. A partir dessa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, ele diz assim, ó: meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres conscientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Não apenas defender o direito à vida, como também respeitar todas as vidas, como se apresenta, onde quer que estejam, é tarefa primordial do Espiritismo. Dessa transformação moral, intransferível e individual, olha só, ele nos conclama aqui uma reforma íntima, né? Porque assim, nós não vamos transformar ninguém, mas nós vamos nos transformar. Através dessa transformação, saem os outros objetivos, que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno, que em breve defrontaremos. Então, você vê que já há algum tempo, né, que os benfeitores espirituais vêm nos alertando sobre essa transição, né? A Terra está nesse momento de transição, né? De provas e expiações para um mundo
de regeneração. Bom, o que é um aborto provocado? Então, o segundo Giovanni Borges de Souza, né, que foi um dos presidentes da FEB, ele diz o seguinte, ó: o aborto é uma desencarnação violenta. O aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, o aborto é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil, que não tem nenhuma condição de defesa. Então, é sobre esse aborto provocado que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. Então, olha só, dura realidade. A gente coloca algumas questões, né? Por que cenas como essas ainda acontecem em nosso mundo? Qual a verdadeira causa? Qual a verdadeira causa de ainda existir o aborto no nosso mundo? O que podemos fazer para mudar essa realidade? Então, vamos ver se ao longo da nossa conversa aqui a gente consegue, né, ter resposta para essas perguntas. Então, olha só, nós estamos falando aqui, tem um site que chama worldmatters.info. Isso aqui foi coletado no dia 26/4, agora de 2024, às 11h15, porque ele está ali, é um site, é um organismo vivo esse site, né? Então ele vai registrando. Então, mortes por câncer no mundo, 2.620.000. Doenças contagiosas, 4.141.000. Por abortos, 14.311.000. Então você vê assim que a gente está falando de um índice assim, né, astronômico. Bom, então vamos ver o que a doutrina espírita nos favorece para que nós possamos entender por que ainda existe o aborto no nosso mundo e o que vai proporcionar que essa realidade possa mudar ao longo do tempo, né? Então vamos ver aqui na escala espírita. Olha só, quando você vê assim, esse é Evangelho segundo o Espiritismo, então mundo de expiações e de provas. O que nos diz no capítulo 3º? Quando ele fala da Terra, ele fala que a Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios. Por que um dos tipos? Olha só, quando que a Terra saiu do mundo primitivo para o mundo de expiação e de provas? Ela saiu desse estágio, ela mudou de estágio com a chegada do Homo sapiens, né? Então, com a chegada do Homo sapiens, aqueles exilados de Capela, né, que vieram para a Terra, então houve essa mudança de mundo primitivo para mundo de expiação e de provas. Então, olha só, do Homo sapiens até o WhatsApp é mundo de expiação e de provas, tá certo? Então, dá para a gente perceber que no mundo existem várias categorias de mundo de expiação e de provas, né? Nós estamos assim chegando quase que numa reta final do mundo de expiação e de provas. Mas tem uma coisa que é comum, diz uma coisa que é comum, que é o quê? Servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, isso é comum ao mundo de expiação e de provas. Habitação de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, vamos guardar isso. Olha lá, espíritos rebeldes à lei de Deus. Bom, quais são as características dos espíritos que habitam esse mundo? Olha só. A gente vai lá no livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, a gente vai ver que são os espíritos imperfeitos, são os espíritos de terceira ordem. Vê se tem alguma semelhança com a gente. Olha só. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Certo? Então, assim, nós temos a intuição de Deus, mas não conseguimos ainda compreendê-lo. Tanto que a gente vê lá, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, né, quando coloca lá, o que é Deus? E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E encerra o assunto. Né? Assim, é o que nós temos condições de absorver hoje. Né? Então, olha só, espíritos rebeldes que têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Bom, nos mundos regeneradores, que é o mundo para o qual nós estamos almejando, né? Então veja só a diferença. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele. De que maneira? Cumprindo-lhe as leis. Olha só. Então no mundo de regeneração, olha a diferença. Agora passamos a quê? A cumprir as leis. E quais são as características desses espíritos? Olha como inverte. Predominância do espírito sobre a matéria. E não mais da matéria sobre o espírito. Desejo do bem. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. E olha só, compreendem Deus.
Tá certo? Vamos guardando aí. Bom, e aí depois nós temos os espíritos de primeira ordem, né? Que são os espíritos puros, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos outros espíritos. Esses aqui eles são os mensageiros, eles são os ministros de Deus. Bom, então, o que nós vimos aqui, nós vimos isso, né? Nós vimos que nós estamos no mundo de provas e expiações, a caminho do mundo de regeneração. Para depois, mais lá na frente, né, pensar nos mundos felizes. Agora, eu queria que vocês guardassem isso aqui, ó, isso aqui que está aqui embaixo. Ó. Mundo de provas e expiações, espíritos rebeldes à lei de Deus. Regeneração, espíritos obedientes à lei de Deus. Os que ministram a lei de Deus, a gente pode deixar para uma outra etapa. Vamos nos preocupar só com essas duas primeiras, por enquanto. Tá bom? Então, olha só. Nós estamos aqui, certo? Certo, gente? Certo. Nós estamos aqui, espíritos rebeldes à lei de Deus. Qual é o salto que nós precisamos dar? Nos tornarmos obedientes à lei de Deus. Para que nós possamos habitar um mundo de regeneração, é preciso que nos tornemos obedientes à lei de Deus. Tá certo? Vamos lá. Bom, então, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que ele é dividido em 4 partes. Uma das partes chama das leis morais. Essa das leis morais é dividida em 12 partes. Uma das leis chama da lei de reprodução. Como nós estamos conversando sobre a questão do aborto, nós vamos falar sobre essa lei, nós vamos ficar sobre essa lei. Mas tudo que nós conversarmos sobre essa lei, o raciocínio vale para todas as outras. Tá certo? Então, nós vamos falar então sobre a lei de reprodução. Bom, a primeira pergunta é o seguinte, na 614, que diz assim, o que se deve entender por lei natural? Então, os Espíritos nos respondem o seguinte, lei natural é a lei de Deus, tá certo? Quanto mais próximo nós estivermos dessa lei, mais felizes nós seremos. Mais felizes nós seremos. Isso é a resposta, lei natural é a lei de Deus, tá certo? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, quanto mais próximo nós estivermos da lei de Deus, mais felizes nós seremos. Como nós vamos falar de lei de Deus, nós vamos falar um pouquinho também da nossa lei humana aqui, no Código Penal brasileiro, tá certo? Deixa ele quietinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Primeiro assim, ó. Na pergunta 358, pergunta assim, ó. Olha só a pergunta que Kardec fez. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então ele pergunta em qualquer período. Ele não fala em primeira semana, 12ª, 20ª, não sei o que, não. Qualquer período da gestação constitui crime? A resposta dos Espíritos. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Né? Então ele diz que há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Bom, mas ele ainda pergunta mais, fala assim, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, da mãe da criança, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Não, olha só a pergunta. Pergunta bem, né, bem atual, vamos dizer assim, essa pergunta. Né? Então, olha só o que ele responde. Preferível é sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, nesse caso aqui, ele está perguntando, é isso mesmo, né? Se no caso de risco de vida da mãe, né? Se não tem outra maneira de salvar a mãe, então, neste caso, então, tentando salvar a mãe e acontecer o aborto, é o caso que está previsto aqui no Livro dos Espíritos, ou seja, na doutrina espírita. Mas vamos ver lá no Código Penal. O que diz o Código Penal? Então, o que foi aprovado pelos legisladores diz o seguinte, ó, lembrando que o aborto está dentro daquele capítulo lá de crimes contra a vida, né? Então, o aborto é crime, mas ele tem algumas excludentes de punibilidade. Ele não será punido em determinados casos. Então, um deles é esse aqui, ó. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Isso daqui não é o mesmo que isso daqui? Então, a gente pode dizer que essa lei aqui, humana, está em sintonia com essa lei aqui, divina. Certo? Certo. Segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aqui ele diz que é crime em qualquer período da gestação, tá certo?
E ele não coloca, a única excludente de punibilidade aqui da lei divina é nesse primeiro caso aqui, tá certo? Ele não fala desse segundo caso aqui. E o STF, em 2012, acrescentou a questão do bebê portador de anencefalia, tá certo? Que também não entra aqui nesse caso. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que esses dois casos aqui na legislação humana, ele não está em sintonia com a legislação divina. Nós temos um caso que está em sintonia e temos outros dois que não estão em sintonia, tá certo? Dado a condição a nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, né? Bom, tanto é que aí eu trouxe aqui um exemplo de consequências do aborto. Se a gente olhar lá no livro Ação e Reação, a gente vai ter muitos exemplos lá, mas eu trouxe apenas um que diz respeito justamente diretamente à mulher, né? Para poder entender, assim, que da mesma maneira que o livro dos Espíritos diz que há crime, né? Sempre que você provocar interromper a vida em qualquer período, se há crime, ele tem consequência, né? Todo crime ele tem uma consequência. Então, se a gente infringe uma lei de Deus, a gente vai ter que depois recuperar, né, esse débito que nós adquirimos. Então ele vai dizer o seguinte, ó, a mulher que o promove ou que venha cohonestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino, tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais, muitas vezes, desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado, né? Então, assim, por mais que a gente possa escapar de uma legislação humana, né? Seja porque ela não nos alcança, ou seja porque a gente fugiu, seja porque a gente se escondeu, a gente nunca vai conseguir se esconder, né? Escapar da justiça divina, né? A gente vai estar sempre sujeito a essa reparação. Graças a Deus, ele nos dá sempre essa oportunidade, né? Bom, voltando aqui das leis morais, aí ele pergunta assim, ó, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, ou seja, dificultar a reprodução? E os Espíritos nos respondem, tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrária à lei geral, né? Então, tudo que embaraça é contrário à lei geral. Bom, voltando lá no livro dos Espíritos, então a gente vê o seguinte, nós temos duas opções que ele vai falar. Uma é o quê? Não impor obstáculos à lei de reprodução. E a outra qual que é? Impor obstáculos à lei de reprodução. Basicamente são essas duas opções, né? Vamos então conversar um pouquinho como é que acontece esses obstáculos. E aí nós precisamos falar um pouquinho sobre o órgão reprodutor feminino, né? Nós temos aqui a vagina, o útero, né, as trompas, os ovários, tá certo? Bom, após o ato sexual, então os espermatozoides vão fazer esse caminho, né, em direção ao ovário, né, ao ovário, em busca do eventual óvulo. Então, o que é que acontece? Todo método que for utilizado que evite a união do espermatozoide com esse eventual óvulo, né, para que ocorra a fecundação, ele vai ser considerado um método contraceptivo. Talvez o mais comum, né, que a gente conhece, seja justamente a camisinha, né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai impedir que o espermatozoide possa chegar e encontrar com o óvulo. Bom, mas todo procedimento que nós utilizarmos que destrua esse óvulo depois de fecundado, porque, veja bem, a união desses dois gametas, a união do gameta masculino com o gameta feminino, ele dá início a uma nova vida, tá certo? Nada mais vai ser acrescentado àquela vida. Dá-se início a uma nova vida. Então, todas as suas características genéticas estão ali implantadas. E tanto é uma nova vida que, do momento da fecundação até o momento da anidação, ou seja, da implantação desse óvulo fecundado aqui na parede do endométrio, ele age por energia própria, porque ele só vai começar a absorver energia da mãe depois que ele implanta aqui na parede do útero, tá certo?
é que ele começa, então, a receber a alimentação dos nutrientes da mãe. Ele age por energia própria. Nós vamos ampliar esse pedaço aqui, ó, só para a gente explicar sobre a ação do que é a pílula do dia seguinte. Olha só. Então, aqui ampliando, né? Então, aqui está o útero, aqui está a parede do endométrio, né? A parede do útero. Então, nesse local aqui, ó, é onde normalmente ocorre o momento da fertilização. É o encontro, então, do espermatozoide com o óvulo. Tá certo? Após a ejaculação, aproximadamente 7 horas após a ejaculação, o espermatozoide está apto à fecundação. Apto à fecundação. A pílula do dia seguinte, é o quê? Gente, dia seguinte ao ato sexual, não é isso? O que diz lá na bula? Que ela pode ser tomada até 72 horas após o ato sexual. Eu acho, mas com 72 horas, ele com 7 horas já está apto para fecundação, então tem uma diferença de tempo aí, que assim, como é que a gente entende que essa pílula pode ter um efeito contraceptivo? Bom, se a mulher não tiver ovulado, então essa pílula vai ter um efeito contraceptivo. Ela tem uma carga hormonal muito grande, praticamente uma pílulazinha daquela, quase a carga de uma cartela inteira. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai impedir a ovulação, ela vai retardar a ovulação. Aí os espermatozoides vão chegar nessa região aqui, ó, e não vai ter óvulo para fertilizar. Então, não vai acontecer a fertilização. Mas, se ela já tiver ovulado, aí que vem o caso. Aí, se ela já tiver ovulado, o que vai acontecer? Qual é a segunda ação dessa pílula? Desse momento de fertilização até chegar à implantação, aqui, ó, leva de 5 a 7 dias. De 5 a 7 dias, né, que ele vai se multiplicando até chegar esse momento aqui da implantação. Então, aí dá tempo da pílula agir, porque é 72 horas, né? E o que ela faz? Ela descama essa parede aqui, ó. Ela descama. Semelhante ao processo da menstruação. Quando o óvulo fecundado chega para implantar, para grudar ali naquela parede, ele não consegue, não tem aderência. Então, ele é expelido. Tá certo? Então, com isso, a mulher que faz uso assim, constante da pílula do dia seguinte, ela pode ter abortos sucessivos, né? Vamos lá. Entendido isso? Bom, e aí nós estamos falando do seguinte, agora nós vamos classificar. A ciência médica classifica o aborto até a 22ª semana de gestação. Após a 22ª semana de gestação, é parto prematuro. Tá certo? Então, até a 22ª semana de gestação, aborto. Bom, e aí a gente começa a ouvir falar, que dentro do meio jurídico, começa a falar assim, aborto tardio. Fala assim, poxa, mas o que é aborto tardio? Aí você vai ver o seguinte, que eles explicam assim, o aborto é até a 22ª semana de gestação, a partir da 22ª é aborto tardio. Aborto tardio. Olha só. Tem um professor de Código Penal que ele tem um entendimento e ele transmite assim, uma clareza muito grande com relação a isso, porque o que acontece? Nós temos a vida intrauterina e a vida extrauterina. Tá certo? O que é classificado como vida intrauterina? É porque está no útero? Não. É porque depende do útero. Então, até a 20ª, por isso que a ciência médica diz que o aborto é até a 22ª semana de gestação. Porque até a 22ª ele depende do útero. É uma vida intrauterina. A partir da 22ª, ele já pode viver fora do útero. Então, mesmo ele estando no útero, ele tem uma vida extrauterina, né? Da mesma maneira que eu tenho, vocês têm, a mãe tem, e todos nós temos essa vida extrauterina, tá certo? Então aí eu estou falando isso por quê? Porque agora veio essa discussão com relação à sistolia fetal, né? O que é a sistolia fetal? É justamente você paralisar o coração do bebê a partir da 22ª semana de gestação. Ou seja, 5 meses e meio até o 9º mês de gestação, hoje está permitido no nosso país a prática da sistolia fetal. O Conselho Federal de Medicina, ele publicou uma resolução em março, proibindo os médicos da prática da sistolia fetal,
Mas o pessoal entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, através de uma liminar, suspendeu a resolução do CFM. Então, como a liminar não tem prazo de validade, está suspensa a resolução do CFM, até que se julgue o mérito. Então, hoje é permitido 5 meses e meio até o 9º mês. Agora, você imagina o seguinte, um ser que já tem vida extrauterina, como qualquer um de nós, inclusive como o estuprador. E não é dado a ninguém o direito de matar o estuprador, que é quem cometeu o crime, tá certo? Mas é dado o direito de matar um ser inocente. Esse feticídio, existem assim maneiras terríveis de se praticá-lo, né? Então, assim, eu nem coloquei imagens porque só o texto já ilustra quão macabro é uma prática dessa. Uma delas, feticídio por nascimento parcial, no qual o parto normal é induzido com o bebê prematuro ou não, saindo primeiro as pernas e nádegas. Antes do tronco da criança sair, o assassino contratado segura o bebê no canal uterino e com uma tesoura ele cortará a coluna vertebral na altura do pescoço, matando o bebê antes que nasça totalmente e respire pela primeira vez. Tá certo? Porque se respirar, aí vai caracterizar, segundo essa teoria aí, que aí tem vida, né? Se respirar fora do útero. Dentro do útero não tem vida. Introdução de uma solução muito salgada no líquido amniótico da bolsa do bebê. Então, nessa daqui, o bebê ele fica todo queimado. Então, as imagens, assim, quando você pega a imagem, ele fica tostado, assim, igual um carvão, né? Para depois ele ser extraído. E, por último, é o que está sendo praticado aqui no Brasil, injeção de um veneno, geralmente cloreto de potássio, na circulação sanguínea do bebê, nascituro ou pela via do cordão umbilical. Difícil, pois o cordão fica solto e se mexendo no líquido amniótico. Ou no coração do bebê, mais fácil porque é melhor visualizado no ultrassom e a morte pode ser confirmada durante o processo. Então, olha só, na hora em que vai se tentar acertar o coração do bebê, então, é claro que ele sente dor, que ele pressente toda aquela situação e ele vai se mexer. E nessa mexida, não acerta o coração. Aí vai acertando o que der para acertar. E aí já vai provocando uma hemorragia. Para vocês terem uma ideia, essa prática de assistolia fetal é proibida na medicina veterinária. Você tem uma ideia, na medicina veterinária. Quando o animal está numa situação em que ele vai ser sacrificado, então é aplicado o cloreto de potássio no coração dele, mas antes ele é anestesiado. Primeiro anestesia-se o animal para depois aplicar o cloreto de potássio no coração. Dada a dor que é terrível, né? A dor terrível. Então é disso aqui que nós estamos falando. Bom, e quando é que ocorre a união da alma com o corpo? Aí nós vamos ver também lá no Livro dos Espíritos que ele vai dizer que esse momento ocorre justamente, a união começa na concepção. A gente vê vários livros, né, de André Luiz relatando, né, que o espírito começa a visitar o lar, né, muito antes disso, inclusive, né, já se afinizando com a família, aquela coisa toda. Mas o momento de ligação, e a gente vai ver lá no caso de Segismundo, né, que fica muito claro ali, que o momento de ligação, esse momento, o cordão fluídico de ligação do espírito com o corpo acontece também nesse momento, no mesmo momento, no momento da fecundação, né? Bom, mas aí é claro, voltando aqui, nós paramos para falar sobre a questão dos obstáculos, né? Então nós temos a opção de impor obstáculos à lei de reprodução, ou então de não impor obstáculos à lei de reprodução. Bom, do que nós estamos falando? Não impor obstáculos sem uso de contraceptivos, evidentemente que quando a gente fala sem uso de contraceptivos, claro que tem fases da vida, né, que o casal está programando e que, vou terminar o curso, vamos passar no concurso, né, coisas da vida, né, que você precisa, então, de, evidentemente, fazer uso desse método para que você possa planejar, né, você vai planejar ali o tempo, né, na escala de tempo, quando que você vai receber, então, aqueles espíritos que foram assumidos compromissos no futuro, mas nunca processos abortivos, né? E, no caso de impor obstáculos, seria o uso de contraceptivo de forma sistemática, né? Ou seja, para sempre, usar para sempre. E aí, evidentemente, aqueles espíritos dos quais nós assumimos compromisso, a gente pode falar disso numa outra conversa, né? Não chegarão, né, ao nosso lar.
E aí o que acontece? Se nós impomos obstáculos à lei de reprodução, é aqui que nós queríamos chegar. O que vai acontecer? Nós continuamos aqui, nessa categoria de espíritos rebeldes à lei de Deus. Certo? Certo, gente? Certo. Se nós não impomos obstáculos, como diz lá atrás, então nós conseguimos, pelo menos nessa lei de reprodução, né? Lembrando que tem as outras, pelo menos nessa lei de reprodução, nós estaríamos então, espíritos o quê? Obedientes à lei de Deus. E aí, nessa categoria de obedientes à lei de Deus, nós conseguimos então dar esse passo, sair do mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Tá certo? Seria o grande desafio para todos nós. Bom, aqui nessa transição, tem uma passagem evangélica que eu acho que ilustra muito bem tudo isso que a gente conversou aqui, que é justamente daquela do jovem rico, né? Então, olha só, ele chegou, então aproximou-se dele um mancebo e disse, um jovem, né? Aproximou de Jesus e disse, bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Olha a pergunta. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Simples, todo mundo aqui já faz isso, não é não? Então, assim, o negócio deu para ele uma receita de bolo, E aí o que o jovem diz para Jesus? O jovem vira para Jesus e fala assim, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta? Imagina, fazer uma pergunta dessa para Jesus, né? O que é que ainda me falta? Olha só, aí Jesus, o que ele faz? Vai na veia, né, dele assim. Bom, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, olha só, Jesus sabia que estava falando com o jovem rico, que o grande desafio naquela encarnação para ele era justamente abrir mão dos bens materiais. Às vezes o nosso desafio não está na lei de reprodução. Às vezes nessa daí a gente está bem resolvido, né? Mas nós, mais do que ninguém, sabemos onde que está o nosso desafio, né? E aí a gente buscar esse nosso desafio para que a gente possa, então, dar um passo, né, significativo, que é de continuar encarnando na Terra, porque a Terra está em transição. Então, para a gente continuar encarnando aqui, a gente precisa acompanhar esse momento, né? Então, é o seguinte, olha, nós como espíritas, não basta só nós sermos contra o aborto e sermos contra o feticídio, essa barbárie que está imperando aí. Precisa de um algo mais. Alguém sabe me dizer o que seria esse algo mais? Um passo a mais, um desafio a mais. Olha só, é preciso mais. É preciso o quê? É preciso ser a favor da reencarnação. Tá certo? A gente vai ver lá que a missão dos espíritas qual que é? Divulgar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então nós precisamos ser a favor da reencarnação. Todo o processo que propiciar para que os espíritos possam reencarnar é nosso papel defender, né? Está lá como missão dos espíritas. Então precisamos ser a favor da reencarnação. Tem mais quanto tempo? 5 minutos. Lembrando o seguinte, na época da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, assim, na década de 30, mais ou menos, o mundo ele tinha mais ou menos 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões de habitantes. Depois, com a descoberta da penicilina e tal, e uma série de vacinas e tal, propiciou que essa quantidade fosse crescendo assim de uma maneira exponencial. Então, hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de habitantes no nosso orbe, né? Mas os espíritos dizem que o total de espíritos que orbitam em torno da Terra, com os encarnados e desencarnados, é em torno de 20 bilhões. Né? Então, a gente vê que assim, nós não temos nem a metade encarnados. Né? Então, assim, um motivo a mais para que a gente pense e
propicie para que esses espíritos possam também ter a oportunidade que nós estamos tendo, né? Porque nós precisamos desse momento de reencarnação para a gente poder, então, dar esse passo no nosso progresso espiritual, né? Vamos lá. Bom, mas é claro, como Deus sempre nos dá a oportunidade de estar recomeçando, né? De estar iniciando, haja vista a reencarnação, né? Que é sempre uma oportunidade sem fim. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. E eu queria agora, caminhando para o final, colocar aqui a imagem de Maria, né? Nossa Mãe Santíssima. Vou colocar uma perguntinha aqui na tela, e aí vou dar um minutinho, para que cada um de vocês possa refletir sobre essa pergunta que vai estar aqui na tela, tá bom? Como tenho contribuído para a reencarnação? Pronto. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Só um pouquinho. Eu vou pedir para o Alan, mesmo que tome mais um minutinho, é importante. O Alan me explicou, e eu acho que vocês merecem saber, porque as pessoas estão nos perguntando sobre a lei, que foi o projeto de lei, que entra em xeque a questão da mulher ser criminalizada, certo? A dúvida, as divisões de opiniões vão nesse sentido, porque criminalizar a mulher com um tempo de pena maior do que o do próprio estuprador. E aí é importante a gente entender o contexto dessa aprovação, como isso está funcionando, que isso não pode mudar a nossa visão espírita do aborto. Nós somos estudiosos da doutrina espírita, mas o contexto político também tem que ser entendido, para que a gente não dê opinião errada, não fomente ideias que dividem, que separam e que dificultam o processo de proteção à vida. Então, prestem atenção nos contextos, para quando as pessoas perguntarem a sua opinião espírita, você não dá a opinião errada, certo? Pessoal, é o seguinte, a gente tem muito trabalho lá junto no Legislativo, né? E assim, é difícil, o Legislativo é um local bastante difícil. Para vocês terem uma ideia, a deputada federal Clarissa Tesso, lá do Pernambuco, ela saiu na frente com um projeto para coibir a assistolia fetal. Quando saiu essa liminar do Supremo Tribunal Federal, então ela saiu com uma proposta de projeto para coibir a assistolia fetal. No projeto dela, coibia a assistolia fetal e aumentava a pena para terceiros que estivessem envolvidos no processo, tá certo? Não se tratava de penalização da mulher. Bom, o deputado Sóstenes, que até uma semana atrás era líder da bancada evangélica e é segundo vice-presidente da Câmara, evidentemente tem muito mais força política lá dentro do que a Clarissa, né? Então, ele entrou com esse projeto
propondo então uma penalização como de homicídio simples, né, para a mulher, que pode variar de 8 a 20 anos, tá certo? Bom, o que acontece? Já há algum tempo, trabalhando lá no Congresso e fazendo essas movimentações todas, é muito claro que a nossa sociedade ela não absorve a ideia de penalizar a mulher, porque a mulher já foi violentada, né? Ela já foi violentada, então seria, a dizer assim, uma dupla penalização. Ela não absorve essa ideia, tá certo? Então realmente foi uma forçação de barra que não vai prosperar. Isso daí não tem a menor possibilidade de um projeto desse ser aprovado no nosso país. Eu ainda diria o seguinte, que nem hoje nem nunca, eu acho que nem quando chegar no mundo de regeneração. Porque você imagina o seguinte, porque no mundo de regeneração tem um capítulo no Universo e Vida que chama-se No Porvir, né, do Espírito Áureo. O que ele diz nesse capítulo? Ele diz que quando nós chegarmos nesse mundo, ainda haverá dificuldades, mas nós lidaremos uns com os outros de uma maneira fraterna. Agora, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, não haverá mais homicídio. Então, essa questão da mulher praticar o aborto, primeiro o seguinte, que na maioria das vezes, olha, eu falo isso porque eu frequento uma instituição que abriga a mãe gestante, nós estamos há mais de 30 anos. A mulher, quando ela é amparada, dificilmente ela descamba para a prática do aborto. Dificilmente. Muitas das vezes é a pressão masculina que leva a mulher à prática do aborto. Seja pelo companheiro, seja pelos pais, entendeu? Então, assim, o que precisa e o que vai acontecer, com certeza, ao longo do tempo, é um trabalho de convencimento, de evolução espiritual, e não de penalização, né? Mas sim de evolução espiritual, ao ponto de não só a mulher, mas o homem também, principalmente hoje em dia, entender o valor de uma vida, esteja ela no estágio em que estiver. Então, assim, esse é o caminho. O caminho da penalização da mulher, ele é um caminho que não prospera, não tem como prosperar. O que a gente pode entender através da doutrina espírita, que é um processo de evolução, de esclarecimento, de entendimento e de sensibilização, para que um dia, então, não haja mais o aborto, não por uma força de lei, porque a lei ela pode impedir a barbárie, mas ela não vai impedir 100% a prática do aborto. Então, entrar com uma lei hoje, impedindo a sistolia, é impedir a barbárie. Isso é uma coisa bárbara, isso é medieval. Isso é medieval, totalmente medieval. Nós temos que apoiar. Agora, a penalização da mulher não pode ir nesse bojo. E não passa, entendeu? Não passa. Então, isso aí nós temos que ter essa tranquilidade nesse sentido, de que o caminho não é esse, né? O caminho é sim o da conscientização. E eu falo isso para vocês assim com muita tranquilidade, porque nós realizamos palestras nas escolas. E lá a gente não tem como abordar a doutrina espírita, né? Porque você não pode entrar com religião na escola. E sem abordar a doutrina espírita, entendeu? A vida é uma coisa tão forte, tão significativa, que os jovens ficam impressionados com aquela situação. Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas eu trouxe aqui. Eu não cheguei a mostrar para vocês, mas olha só. Esse daqui é um bebezinho de 12 semanas. 12 semanas, né? Esse daqui é um de 20 semanas. 20 semanas. Você olha para ele, você não consegue ver a diferença. Porque ele já está, com 12 semanas, ele já está formadinho já. Né? Formadinho, tá certo? Isso aqui com 20. Né? Eles estão falando ali de 22 semanas. Tá certo? Então, o nosso papel é esse.
sabe, de a gente, assim, com muita tranquilidade, com muita segurança, porque a doutrina espírita nos dá essa segurança, né, levar o valor da vida. Sempre levar o valor da vida. Esse é o propósito. Quando nós fazemos uma marcha contra o aborto, na realidade nós fazemos uma marcha em prol da vida. É um dia de celebrar a vida, onde as famílias estão ali presentes, as crianças estão lá gritando: vida sim, aborto não. Às vezes não sabe nem o que é aborto, né? Vai aprender ainda ao longo do tempo. Eu me lembro que meu filho, quando tinha 4 anos, ele me fez essa pergunta, porque ele ouvia falar, né? Tanta gente falar, e eu fui explicar para ele o que era. Ele virou para mim e falou assim: mas pai, tem gente que faz isso? Sabe, assim, então, se a gente consegue levar para as nossas crianças, transmitir para elas essa noção de vida, de valor da vida, dessa oportunidade bendita que Deus nos concede, olha, gente, aí, meu irmão, não tem legislação que vai suplantar isso. Não tem. Né? Nós precisamos, assim, estar firmes na nossa posição e levarmos ela à frente. Esse é o nosso papel, defendendo sempre a reencarnação. É isso. Mais uma coisa, cara? Fique aqui comigo. Bom, pessoal, é aquilo que eu havia pedido, né, que a gente internalizasse esse belíssimo ensinamento, e que a gente possa, ao internalizar isso, cada vez mais fugirmos pela conscientização. Deixa a legislação existir para o lado material, mas que para nós ela não sirva como punitiva ou que nos impeça de fazer, porque criando a consciência, eu não preciso da legislação. O Alain deixou bem claro isso. Ela existe para a matéria, nós respeitamos. Com a conscientização, não precisa de nenhuma punibilidade, nenhuma. Nós próprios já temos a consciência e sabemos o que é que devemos fazer no respeito às leis de Deus. Ao Alain, querido amigo, eu fiz umas continhas ali de cabeça, eu e Alain temos 37 anos de amizade. Começamos acho que em 86, 87, lá na Fraternidade de Maria. Sempre na casa de Maria. Era uma... Então, o Alain é um amigo muito, muito querido. Eu fiquei muito feliz quando eu soube. Quem é o palestrante? Alain Araújo. Eu digo, para mim é Alain Arnaldo Araújo. Muito obrigado, viu, Alain? Você e toda a sua família. E que a nossa amizade continue aqui e, com certeza, na eternidade. Muito obrigado por esses belos ensinamentos e que a gente saia daqui conscientes. Prestemos bem atenção a essa polêmica muito forte agora, né? Lá no Congresso. 22 semanas, não sei o que e tal. Tem verdadeiros estapafúrdios em determinadas conversas que não dá nem para você acreditar o que é isso. E tem um mundo cientista de pessoas estudiosas, né? Médicos e tal. É cada coisa que faz medo. Eu, na minha ignorância, eu acho que bastava o espermatozoide com o óvulo fecundar, já tem vida. Se eu tentar interromper, sou assassino. E um assassino privilegiado. Por quê? Porque é um assassino que não tem nenhum sistema de defesa, a defesa é aquele que vem contra. E você não tem, é só chegar lá, praticar e pronto. Mas tem a lei divina, que você se ajustará depois. Então vamos fazer isso que o Alain nos chamou a atenção. Vamos torcer cada vez mais e lutar bravamente pela reencarnação. Muito obrigado, uma boa noite. Muito bem, agora a gente convida os médiuns para que entrem, para a gente participar do trabalho mediúnico. Todos hoje irão passar pelo tratamento coletivo, então pedimos a todos para que aguardem aqui. O Thales vai trabalhar mediunicamente? Vai ou você vai cantar para nós? Então nós vamos pedir, se você for trabalhar, a gente vai pedir outro violeiro. Armandinho está ali para ficar aqui. Pode cantar também? Ah, beleza. O Thales vai ficar aqui harmonizando enquanto a gente organiza e já a gente chama todos e a gente mais uma vez agradece aí a disponibilidade do Alain, foi muito bom, muito esclarecedor para todos nós.
A gente vai cantar uma música que se chama 9 Meses, Oração do Bebê. E a letra dessa música, ela fala como um bebê ele sente com relação às dúvidas que a mãe tem durante a gestação. Aí eu gostaria que vocês fechassem os olhos e meditassem na letra dessa música. Um mês e o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Ver se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. 8º mês, aguenta que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair.
tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha eu já sei que eu amo você. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade.
quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Ai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, um manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos
parilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, arte fazendo belo amor, entre florido olhar. Homem Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arte fazendo belo amor, entre florido olhar. Aliança, homem Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. bem-vindo dia. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha
vai vir, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Agora, de ânimos asserenados, vamos mentalizar a figura sublime e amada do Mestre Jesus. Bondoso e amado Mestre, estenda, Senhor, o vosso olhar compassivo sobre todos nós. Que as vossas vibrações amorosas, Senhor, possam inundar esta casa de bênçãos, de luz, de paz, proporcionando, Mestre amado, a cada um de nós a harmonia espiritual de que tanto necessitamos. Graças te damos, Senhor Jesus, pela oportunidade bendita de mais uma vez aqui estarmos reunidos em Teu nome. Que os vossos ensinamentos, Mestre amado, agora na figura do Consolador prometido por vós, possa encontrar morada em nossos corações. Rogamos também, Senhor Jesus, que essas bênçãos que agora recebemos possa envolver também os nossos lares, todos os nossos familiares. Que a sua paz seja conosco, Senhor, e que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Graças a Deus, vamos em paz, Deus nos acompanhe. E a turma de noções básicas, vamos reunir desse lado aqui, tá? Podem, não esqueçam a água, tá bom? Quem trouxe água para fluidificar.